Bom, pessoal, já vou começar um pouquinho diferente, tá? Vou fazer assim, vou começar um pouquinho diferente, porque hoje é um tema impactante, é um tema sério, vamos dizer assim. Então, eu vou começar de uma forma um pouquinho diferente. Quem puder se inscrever no meu canal, quem puder assinar as notificações, fique à vontade. Seja bem-vindo ao Portal do Ser, meu nome é Breno Tarot. Então, hoje o assunto é um pouquinho mais, assim, vamos dizer assim, pesado, né? É uma questão de a questão assim de perdas, sabe quando a gente perde alguém? Eu estava pensando hoje nesses dias, na verdade, aconteceram algumas coisas exatamente no dia de hoje, que eu estou gravando o vídeo de forma assim, literalmente uma perda, tá, gente? Então eu estou gravando esse vídeo pra gente falar sobre esse tema, pra gente falar sobre esse questionamento, sobre perder, não só perder alguém de forma física, mas também perder os laços, às vezes familiares, os laços de amigos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a questão de perder, assim, não é uma questão de perda física, sabe? Não é uma questão de a gente estar perdendo algo no sentido físico, mas também às vezes estar perdendo não só no contexto físico, mas estar perdendo no contexto moral também, né? Ou perdendo a ética. Então a gente tem vários lados que a gente pode considerar uma questão de perda, né? Então não é só uma perda no sentido físico, mas também é de forma geral. Vamos generalizar, né? Eu não estou falando de morte, mas entra nesse processo também, né? Perdas, a gente quando perde um familiar, a gente considera isso como perda, então entra nesse contexto. E outra coisa, a questão de perda também entra, tá? A questão de perda entra num processo de solidão interna, que é quando a gente se sente sozinho internamente, quando a gente sente que a gente anda afastado, ou as pessoas andam afastadas da gente. Então a gente tem essa questão de uma perda interna, tipo, é como se eu tivesse perdido algo, ou perdido a essência, ou perdido alguma coisa nesse sentido, né? Então existe uma questão da perda interna também, que é o que a gente sente de modo geral na vida, né? É difícil de explicar questões de perda, porque é difícil de explicar quando alguém perde algum parente, quando alguém morre. Então é difícil de a gente estar explicando isso, porque é uma situação difícil, é uma situação forte, é uma situação que a gente não quer passar, mas que a gente vai passar, a gente vai passar por isso. É que tem algumas coisas que você só atravessa sozinho, sabe? Então, às vezes a gente perde porque a gente precisa caminhar, a gente precisa trilhar, a gente precisa batalhar, a gente precisa se movimentar. Às vezes a gente precisa também perder um laço, também perder um amigo, também perder uma amizade, para que a gente possa também atravessar isso tudo sozinho, que a gente possa caminhar isso tudo sozinho, que a gente consiga se movimentar de forma, né, no sentido sozinho. Outras coisas que a gente perde pelo decorrer da vida são sonhos antigos que a gente tem lá no passado, que a gente tem lá atrás, sonhos que ficam, sonhos que não retornam e a gente acaba mudando esses sonhos ou a gente deixa para trás, a gente apaga, né? Então tem sonhos também que a gente pode considerar que a gente acaba perdendo, né? A gente acaba se iludindo conforme a gente cresce, e a gente acaba perdendo uh, conforme a gente vai avançando na vida. Outras coisas que a gente perde, o que a gente faz com que aconteça a perda, é coisas que não fazem mais sentido. Então tem coisas na vida que às vezes não fazem mais sentido e a gente acaba deixando isso acontecer, a gente acaba deixando isso pra lá, deixando isso de lado e a gente pensa que tipo chegou o momento, não é mais a hora, então fica lá, fica esse sonho para trás ou fica essa decisão para trás, porque já não faz mais sentido para minha vida. Tem que entender uma coisa que às vezes as coisas podem não fazer mais sentido de fato, não relutar contra aquilo, mas tu sente que não faz mais sentido para ti, deixa as coisas fluírem, deixa ir, entende? Não prenda-se a isso, porque isso pode te atrasar. Outras coisas no sentido de perda, a gente perde amizades, então essas amizades quando a gente perde, a gente se frustra, ou a gente fica mal, a gente fica até se sentindo enganado, porque a gente às vezes dá, a gente se doa para uma amizade e a gente acaba não entendendo por que que a gente acabou saindo da vida do fulano, do ciclano, entende? Então as amizades também entram com uma perda. Outra questão no sentido de perder são afastamentos naturais.
Então, não quer dizer que a gente forçou um afastamento, mas de forma natural a gente acaba não mais se aproximando daquela pessoa, aquela pessoa não tem mais contato com a gente, ou a gente perde contato, a gente cresceu, a gente mudou de cidade, a gente trabalha de outra forma, então tem um afastamento natural também. Uma questão também que vem muito é a aceitação, que fica difícil, a gente acaba não aceitando, a gente acaba dificultando a aceitação no sentido de perder, de que essa perda ela exista. Então a gente acaba aceitando, a gente acaba dificultando a aceitação e acaba não aceitando, né, de forma geral, essa perda. Outras coisas também são os nossos pais. A gente acaba perdendo, mesmo que a gente perca contato, às vezes a gente acaba perdendo eles e a gente tem que também saber lidar com essa questão de perda, porque a gente é como se a gente não soubesse gatinhar sozinho ou como se a gente não soubesse caminhar sozinho. Outra questão de perdas é muito relativo à infância da gente versus a nossa realidade. Porque a gente tem uma ilusão quando criança, e aí a gente, quando cresce, a gente perde aquela nossa inocência e a gente acaba vendo a própria realidade. Então isso é uma questão de perda, ou perda da ilusão. Né? A gente acaba vendo, a gente acaba vendo realmente a nossa própria realidade, ou como a nossa realidade é. Outra questão de perda é no sentido de perdão. A gente às vezes perde, mas às vezes a gente não consegue lidar com a questão do perdão. A gente perdeu alguma coisa, a gente perdeu alguém, e a gente não consegue lidar com a questão de perdão, e isso dificulta muito um processo de perda também. Tá? Outra coisa é sobre a responsabilidade. Em questões de a gente perder algo, a gente acaba não se responsabilizando por essa perda. A gente acaba colocando a culpa no outro, a gente não se responsabiliza porque a gente perdeu. De fato, a gente perdeu. Porque ninguém gosta de perder nada, né? Então ninguém gosta de perder nada, a gente acaba deixando de se responsabilizar por essa perda. Então, a questão de perda também é muito importante a gente frisar a importância do diálogo, porque isso é muito importante. No momento que a gente tem acesso, que a gente pode conversar com aquela pessoa, que a gente pode conversar com um amigo, com um parente, com um pai, com uma mãe, é importante a gente manter esse diálogo, porque depois que a gente perde, seja o contato físico, ou seja como falecimento ou como morte, a gente tem que ter esse diálogo sempre. E outra coisa que de fato todo mundo vai falar, mas é um dia de cada vez. Hoje a gente entra no luto, amanhã a gente levanta a cabeça, depois de amanhã a gente pensa, a gente para e pensa que a gente precisa se movimentar, que a gente precisa se mover, que a gente precisa produzir, que a gente precisa gerar renda. Só que o que acontece? Então, por último, finalizando, a gente tem que pensar o seguinte, que é um dia de cada vez, um passo de cada vez, para a gente conseguir seguir em frente, para a gente conseguir trilhar o nosso caminho enquanto nós estamos aqui. Porque muitos se vão embora, mas a gente continua, a gente fica e a gente tem que continuar o nosso processo. Seja no processo evolutivo, no sentido espiritual, ou seja no nosso processo como ser humano, como pessoa sentido material. Porque lembre-se, a gente é espiritual, mas também a gente é material. A gente tem que saber lidar com as duas polaridades, com as duas questões, seja no espiritual, seja no material. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que gostem. Se puderem seguir o canal, compartilhar o canal, eu fico grato.